Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Hein? Não, estava lendo 1:16. 1:16 é oração. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor... Só isso. Paulo está fazendo uma oração para que os crentes sejam tomados de Deus no Espírito. Nós já falamos aqui sobre esse ministério, o ministério do Espírito. Foi mais ou menos o que a menina pregou ontem. Hoje ela não veio, pregou ontem, hoje fica de fora. Eu acho que ela vai na sala dos jovens hoje. Ah, é? E é sobre esta pessoa do Espírito. Nós devemos entender a grandeza desse ministério. Porque quando Jesus, ele está se despedindo dos discípulos, ele diz no capítulo 14 de João, versículo 15 para frente, ele diz: não vou deixar vocês órfãos, vou voltar para vocês. Só que Jesus estava fisicamente com eles, mas ele fala de um retorno não mais físico, um retorno espiritual. Por isso não vou deixar vocês órfãos. E ele falou: eu vou mandar o Espírito para que ele esteja com vocês. O mundo não vai perceber, o mundo não vai ver, mas vocês vão conhecer, porque ele estará em vós. Esse é capítulo 14, versículo 15, se não me engano, 17 do Evangelho de João. Então Jesus está dizendo de algo que iria voltar. Só que quando o Espírito desce, manifestando para estar com a igreja, a manifestação do Espírito foi algo visível, impactou o grupo que estava lá. A Bíblia diz que desce como um vento impetuoso, veemente, e cobre as pessoas, enche as pessoas do poder do Espírito. E a igreja nasce com este calor, com este toque. E há muitas vezes manifestação visível do poder de Deus. Só que esta manifestação, agora vamos falar hoje um pouco da igreja pentecostal. A igreja pentecostal gosta de ver as coisas sobrenaturais. Mas o poder do Espírito, a oração de Paulo, não é com manifestação exterior. Ele quer que o crente abriga o Espírito no coração. E aí você começa a olhar a vocação, o propósito de Deus. Deus sempre quis estar no meio do povo. Como não havia naquela época do povo saindo do Egito esta possibilidade. Capítulo 25 de Êxodo, versículo 8, Deus pede a Moisés: construa uma casa para mim, para que eu habite no meio de vocês.
Quando o tabernáculo é levantado e tinha dentro dele um recinto específico para Deus se manifestar, que era o Santo dos Santos. Mesmo assim, Deus fez limitação neste recinto. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O restante do tempo, aquele lugar era lugar da glória e ele se permanecia fechado. E quando você começa a estudar detalhadamente o tabernáculo, a grande massa da população, ela ficava no pátio, muito longe do Santo dos Santos. Essa era a convivência que o povo tinha com a presença de Deus. Mas Deus sempre quis estar no meio do povo. A condição do povo de dura serviço, Deus começa entrando no tabernáculo. Quando você vê o Novo Testamento, a Bíblia diz, no capítulo 1 de João, versículo 14, eu acho esse versículo lindo demais. Eu sempre traduzo esse versículo como Jesus tabernaculando conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Aquela glória invisível que estava no céu, que desceu no Santo dos Santos, agora desce com uma pessoa. Ele tabernacula conosco. Ele está junto de nós. Quando Paulo ele olha o ministério do Espírito, ele começa a dizer, lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, ele fala, se o ministério da condenação, lei, foi glorioso, ele diz, muito mais, cheio de glória, é o ministério do Espírito. Então ele retrata aquele episódio com Moisés, quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilha, e o povo não pode olhar para o rosto de Moisés, pelo fulgor da presença de Deus. Ele tem que colocar um véu. Então, Paulo está dizendo, olha, se lá, esse ministério que era de morte, era de condenação, foi revestido de glória, muito mais neste presente momento, aonde nós temos a presença do Espírito conosco. Então, a ação do Espírito, ela é gloriosa na nossa vida. Se não me engano, é capítulo 16 de João, porque ele diz, o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não me engano, 16:8. O que ele está dizendo? Tudo da nossa vida depende do Espírito. O que precede a nossa salvação? Antes de você crer em Jesus, você precisa se arrepender. Quem dá esse convencimento que você está errado e precisa se arrepender? O Espírito Santo. Tá? Porque no momento que você reconhece, acende a luz no coração. Eu falei quinta-feira que a fé é o sentido do Espírito. Os nossos sentidos, que são 5,
que nós relacionamos com o mundo exterior, que o nosso sentido interno é a fé. Porque você vê as coisas de Deus pela fé. Você ouve o Espírito falar ao seu coração, você entende pela fé. Você sente o cheiro de Cristo pela fé. Tem pessoas que sentem literalmente quando Deus se manifesta, Deus está aqui. Tudo isso se faz pela fé. Mas quem acende isso, quem toca isso, é o Espírito. Por isso que a palavra diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom do Espírito. É Ele que faz acender a lâmpada apagada. Porque Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Quem abre esta luz do entendimento é o Espírito. Mas via de regra, nós gostamos de ver os sinais. Nós corremos atrás da visualidade e não corremos atrás do cultivo do Espírito no homem interior. Se você olhar, naturalmente, estudar a sua estrutura humana, você vai depender e querer mais e mais do Espírito no seu coração. Porque nós temos dentro de nós uma oposição às coisas de Deus. Paulo diz que com a minha mente eu louvo ao Senhor, mas com a minha carne eu sirvo ao pecado. Então há uma força muito grande que tem que ser dominada no homem interior pelo Espírito de Deus. Só o Espírito é capaz de mudar a nossa natureza. E aí você precisa entender o que você quer. Ter uma visão do poder ou ter o poder dentro do coração. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16, Paulo começa falando: ou não sabeis vós que o vosso corpo, leia aí mais. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Santuário. O que é santuário? É o Santo dos Santos, aonde Deus habitava. Ele está dizendo, agora Deus desloca de lá e passa a morar aqui. A minha versão diz o templo de Deus. Templo de Deus. Tá? Então, a morada de Deus hoje não é numa casa. A gente se reúne numa casa para congregar todos juntos ao nome do Senhor. Mas a morada de Deus hoje é no nosso coração. Mas o 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Esse Deus destruirá. Qual é a destruição? O que aconteceu com Adão? Adão tinha a visita de Deus todos os dias. Quando Adão pecou, o que aconteceu com ele? Deus o expulsou. Ele foi destruído, destronado do Éden. A nossa separação de Deus
por causa do pecado. Aí está dizendo, quem destruir o coração do homem foi criado para a morada do Espírito. Se eu expulso daqui, automaticamente a ausência de Deus no meu coração, ela me destrói. Eu perco paz, perco alegria, perco vida. Nós temos falado, o Espírito é o Espírito de vida. Então, o gerador de vida espiritual em nós é o Espírito Santo. Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 2. A Bíblia diz que é o Espírito de vida. Lá no versículo 11, leia o 2 e o 11. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou livrou da lei do pecado e da morte. E da morte. Se Lá no habita 11. em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Veja, ele está dizendo o seguinte: se habita em nós o Espírito de Cristo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivifica o nosso corpo. Nós falamos aqui recentemente que a vida humana está condicionada ao espírito do homem. Saindo o espírito do homem, o corpo morre. Está escrito em Timóteo, não lembro o versículo, que quem vive em deleite está morto. Então quem está nos prazeres do mundo está morto. Aí você está destruindo o templo de Deus. E isso está morto. Então, essa vivificação, esta vida espiritual, quem nos dá isto é o Espírito. A Bíblia está dizendo, se habita em você, ele vai vivificar o vosso corpo. Porque o meu corpo, ele passa a ser templo de Deus. Está lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Então eu já não pertenço a mim, eu pertenço a uma pessoa, ao Espírito Santo. Acaso Pode ler. leva. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então está dizendo que o nosso corpo, a partir da morada do Espírito, já não nos pertence, pertence a Ele, que toma posse do nosso coração, vivifica o nosso espírito, por consequência, vivifica o nosso corpo. E é por isso que a santidade, ela é completa, começa no espírito, na alma e no corpo, porque todos esses elementos pertencem ao Senhor. O 20 diz: foste comprado por um bom preço, portanto glorifique a Deus no vosso corpo. Então, quando eu tenho a morada do Espírito Santo, aí você tem que estudar a pessoa. Você tem que entender um pouco da Trindade. Nós muitas vezes falamos de Deus e de Jesus e ignoramos bastante o Espírito Santo. A igualdade da Trindade, a igualdade das pessoas é a mesma. Então eu preciso me reportar ao Espírito de maneira como eu me reporto ao Senhor. A Bíblia diz: Deus é. Quando eu falo Deus é, eu estou dizendo a essência da Trindade. Deus é amor. Todas as pessoas têm este atributo. Deus é santo. Todas as pessoas têm este atributo. Então, como o Espírito
Espírito está na dispensação dele agora, atuando na igreja, ele é santo, porque mora no nosso coração, eu tenho que ter relação com ele de santidade. E aí, Tessalonicenses 5:23 diz que espírito, alma e corpo sejam plenamente santos e irrepreensíveis para a volta de Jesus. Então nós precisamos começar a entender a pessoa do Espírito Santo no nosso interior. Quando nós não damos a abrangência dele, nós somos limitados também na nossa vida cristã. E aí que quem é que está hoje com a igreja? Ele aparece no nascimento da igreja, no dia de Pentecostes. A igreja visível se forma. A Bíblia diz que ele está preparando a igreja para entregá-la ao noivo. Então, enquanto a igreja estiver aqui, nós temos a pessoa do Espírito. Mas nós precisamos nos relacionar com ele, entendendo e compreendendo quem é o Espírito. Por que muitas pessoas não têm uma experiência espiritual, não têm uma relação com ele, porque se limita a ver fatos? Por exemplo, nós somos muito curiosos. Deus está operando em tal lugar, você corre para lá. É ou não é? E como é que Deus habita no nosso interior? Deus usa uma pessoa através de sinais, você corre para lá, para ver cura, para ver manifestação. Isso é bom? É bom. Mas Deus não quer isto, que você seja um crente visual. Deus quer que você abra o coração, para que o Espírito de Deus more em você. Eu já tenho falado aqui sobre a pessoa do Espírito. Eu gosto de visualizar. Eu tenho uma visão que o Espírito Santo é aquele cavalheiro que está ao seu lado, Paráclito. Na mitologia grega é aquele que caminhava, que estava junto, o advogado. Mas ele só entra em ação quando você pede a ele. Eu já disse para vocês, o Espírito Santo não faz nada para você. Ele te ajuda. Muitas vezes você quer que ele leve a carga, ele não vai fazer. Mas se você tomar atitude e pegar de um lado, ele vai te ajudar. Romanos 8:26, ele diz, ele nos ajuda, ou ele nos assiste em nossas fraquezas. Então eu preciso compreender essa figura majestosa para ter uma vida cristã vitoriosa. Mas, pastor, eu não clamo ao Espírito. Na hora da oração, por exemplo, ó Espírito Santo, não, né? Como que Jesus ensinou? Clamo a Deus em nome do Senhor. O Senhor. E aí o Espírito vem junto, porque Ele é Deus. Ele é Deus, isso aí. Mas eu tenho que especificar para ele o que eu preciso de ajuda. Me ajuda nisso. Aí eu falo, Senhor, Espírito? Não, pode dizer a Deus. Eu Senhor preciso Deus. especificar o que eu preciso. Qual é a minha limitação que eu preciso de ajuda? Porque nós via de regra, Juntamos pacote. pacote. Deus é uma pessoa.
Ele quer saber aonde que você precisa de ajuda. Não que ele não saiba. Ele sabe, mas eu preciso. A gente faz o pacote, apresenta para ele, né? E depois a gente especifica. Então, essa limitação toda que nós temos que ir para Ele. Ele está exatamente para isto. E Ele quer fazer isto. Só que muitas vezes a gente não tem uma relação de pessoa. A Bíblia diz que Ele é uma pessoa, Ele sente, Ele ajuda, Ele pensa. Capítulo 4, verso 30 diz que Ele entristece, de Efésios diz que Ele entristece. Então, Ele tem todas as características de uma pessoa. O que eu devo fazer para não entristecê-lo? Andar em santidade e obediência à palavra. Essa relação se aprofunda porque, além de ser Deus, a Bíblia diz que Ele faz conforme o querer dele. Se não me engano, isso está em 1 Coríntios 12 e 11. Quando fala da distribuição dos dons espirituais, Ele faz segundo o seu querer. Então Ele tem vontade. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, como lhe apraz, segundo a sua vontade. Tá? Muitas vezes você pede um dom e Ele te dá outro. Isso é vontade dele. Ele sabe da utilidade para que vai ser útil. Então, quando nós entendemos, Ele vai nos capacitar. Mas todas estas coisas têm um roteiro, um script que nós devemos seguir. Todas as coisas que nós queremos pedir a Deus é através da oração. É na oração contemplativa que nós sentimos o toque de Deus, o toque do Espírito. Ele falar conosco. Ele nos orientar e capacitar. É através da oração. Então, a oração, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está orando. Para que o Deus eterno traga o Espírito ao coração dos crentes. Que nós possamos almejar a presença do Espírito em nós. Para nos desenvolver a uma intimidade com Deus. É oração. Não há outro caminho, não há outro meio que o crente possa ser cheio da presença de Deus. Eu fico olhando esse tempo presente no meio evangélico. Há muitos seminários. Tá? Está havendo por aí tudo com conotação para esta causa que está muito evidente, depressão e suicídio. Então as pessoas estão fazendo seminário, mas elas estão perdendo a essência do Evangelho. A essência do Evangelho, nós, morada de Deus no coração, morada do Espírito Santo. Essas doenças, esse estado no meio da igreja, é que a pessoa não deixa o propósito de Deus se realizar nela. Deus saiu dos céus, Deus desceu no recinto e Deus quer estar no coração.
Então, a relação de Deus foi encurtando e hoje está próxima. Como eu não dou lugar à morada de Deus no coração, eu posso estar abrindo portas para outras coisas. Não cabe na cabeça de ninguém, irmãos. Ela leu aí Romanos 8:12, porque o Espírito de vida habita em nós, não habita um espírito de morte. Quem é o espírito de morte? É Satanás. Nosso coração, Jesus nos comprou para a morada do espírito de vida. Por que essas coisas estão proliferando no meio evangélico? Porque nós estamos deixando de buscar a essência, deixando de orar. A preocupação nossa são com os problemas da vida. Eu não tenho preocupação com o Senhor, mora no meu coração, tira do meu coração todo o problema que possa existir. Então, a oração de Paulo é muito sugestiva. Por quê? Porque o homem é fortalecido no homem interior. Eu vejo o 17. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Então nós estamos fundamentados em Jesus, que é a pedra fundamental, que é a pedra angular. E eu não consigo, irmãos. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Porque senão você não vai ter uma vida de prazer em Cristo. Eu fico pensando, se hoje fosse desencadeado sobre a igreja uma perseguição, como foi lá atrás, será que a gente sobreviveria? Lá foi perseguição visível. E hoje nós estamos tendo uma perseguição espiritual. Por que os crentes lá resistiram? Porque eles oravam. A Bíblia diz em 4:31 de Atos que a igreja estava orando. E os apóstolos chegam de uma missão, eles tomam uma surra das autoridades. E eles começam a contar o que Deus fez, a alegria no coração por ter padecido. A Bíblia diz que o lugar onde eles estavam treme. Hoje a gente é a presença, irmãos, do Espírito Santo. Esse ministério é glorioso. A Bíblia diz que o Espírito é o que traz revelação, profundidade na Bíblia é dada pelo Espírito. Porque Ele habita, Ele descortina. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2. As coisas mais profundas de Deus. Então Ele penetra nas coisas profundas de Deus e traz para nós. Os nossos olhos são abertos pela revelação do Espírito de Deus. Nessa epístola, Paulo, no capítulo 1, também ora para que os crentes fossem iluminados com o Espírito Santo, que eles pudessem compreender a grandeza do chamamento de Deus. Então a nossa relação deve ser profunda, cultivada. Porque se você sabe, conhece a sua natureza, e você sabe o que ela é, única coisa que pode
é mortificar essa natureza, é o Espírito de Deus. Não tem outro. Paulo diz isso em Romanos 8 e 13. Então ele deixa muito claro. Quando a gente fala assim, eu não consigo, eu sou assim, é que você não conhece o poder do Espírito. Tem gente que acha impossível, mas eu sou humano. Jesus também era. A Bíblia diz que Jesus abre mão da sua divindade para assumir a nossa posição, para fazer tudo como nós fazemos. Então nós precisamos, olha, Romanos 8 e 3, a Bíblia diz que Jesus vem porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A estrutura humana de Jesus, ela é em tudo igual à nossa. Só que ele não tinha a iniquidade que pesa em nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma esperança. Quando Deus olha para João Batista olha para Jesus, está lá João 1 e 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasce sem pecado, ele não carrega esse vírus. Nós trazemos, nós herdamos a iniquidade, mas a Bíblia diz que ele tira o vírus do pecado da nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira. João na epístola ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então você tem meios para andar como Jesus. Jesus nasce na fraqueza nossa sem pecado. E eu nasci com a iniquidade. Mas Deus providencia através de Jesus um meio para me lavar, para me purificar da minha herança adâmica, purificando-me e tirando todo o pecado. Automaticamente, a hora que eu sou purificado pelo poder do sangue, eu passo a ser morada do Espírito Santo. Eu passo a ser morada do Espírito que atuou em Cristo Jesus. Capítulo 4 de Lucas fala da trajetória de Jesus. Capítulo 3, final do capítulo 3, fala do batismo de Jesus por João Batista. E ele sai da água cheio do Espírito, porque o Espírito desce sobre ele. No capítulo 4 ele diz que pelo Espírito ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele desce do monte no poder do Espírito, versículo 14, para entrar na sinagoga e ler o profeta Isaías. Ele procura. Ele não abre nisso, a Bíblia diz que ele procura. Quando chega em Isaías 61, ele lê. E ele fala: hoje está se cumprindo. Então, a manifestação da vida de Cristo foi o Espírito nele que faz essa diferença na vida dele. E ele mostra para nós. Capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ele fala para o discípulo: não saia. Tá? Ele falou: eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Mas você tem que ficar em Jerusalém, obedeça, até que do alto sejais revestido do poder.
A Bíblia diz que os discípulos ficam, no capítulo 1 de Atos diz que eles ficam ali por 10 dias após a ascensão de Jesus. No momento que eles são revestidos do Espírito, o Espírito desce para estar continuamente na igreja. Há uma revolução naqueles homens. De medrosos, eles tomam atitude de corajosos. E passam a manifestar o poder visível. E aí ele vê outra coisa. O ímpeto de Pedro. Ele passa a ser submisso. Quando Jesus desce do monte, do Getsemane, e a turba vai para prender Jesus, Pedro tira uma espada e tenta matar. Ele deu para matar, só que pegou a orelha. Aí ele vai perante o Sinédrio, perante os sacerdotes, toma uma surra. E eles falam, vocês não podem parar, você não pode falar mais nesse nome. Eu falei, como? Nós não podemos nunca deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Há uma mudança. Quem produziu esta mudança? O Espírito Santo. Aquele arrogante, impetuoso, a Bíblia diz que quando ele vai preso por Herodes, ele está numa cela, calmo, sereno e dormindo. Ele estava previsto no dia seguinte ser degolado. Por que quem faz isso? O Espírito Santo. Se há um momento desse com muitas pessoas que se dizem cristãos, eles mesmo estavam tirando a vida. Nós estamos numa situação difícil, irmãos, porque não entendemos o ministério do Espírito. Capítulo 3, versículo 18 de 2 Coríntios. Quem pode promover isso? Só o Espírito Santo. Porventura, a 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Como Senhor. pelo Espírito Santo. É Ele que promove essa transformação gradativa da nossa vida. Nós, com o rosto descoberto, emitimos uma imagem da glória. Então, no 4, quando fala, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. É o ministério do Espírito. Ministério do Espírito. Agora olha 4 e 7 de 2 Coríntios. Olha que coisa majestosa. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não de nós. Então ele está dizendo que dentro dessa carcaça frágil, nós temos algo glorioso, algo inimaginável, para que a glória seja de Deus. Então, dentro desse tabernáculo frágil, nós temos uma divindade. Então, nós temos que aperfeiçoar a nossa vida cada dia. Então, nós falamos da transformação. Qual é o propósito da chamada de Cristo para nós? Eu tenho falado aqui constantemente e as pessoas hoje que fazem discipulado sabem que o alvo do discipulado é parecer com Jesus. E a gente sabe aonde, na escalada, aonde Jesus está. A Bíblia está dizendo que o Espírito nos leva a uma transformação
de glória Em glória. em glória. Se você entra no propósito, na caminhada para parecer com Jesus, você tem o desafio de andar ligado ao Espírito para que esta caminhada seja próspera. Você precisa entender isto. Nós estamos no nível aqui, Jesus está lá. Como é que eu vou aproximar? Se você não tiver o Espírito ajudando você, você nunca chegará lá. Então eu preciso desenvolver uma relação com Ele, porque é Ele que vai mortificar a minha natureza. E você sabe, Gálatas 6 e 17 diz que 5 e 17 diz que há um conflito dentro de nós, carne e espírito. E Paulo ressalta, porque ambos se opõem. O espírito que é uma coisa e a nossa natureza carnal que é outra coisa. Ele fala, eu quero, no capítulo 7 Romanos, eu quero servir a Deus, mas eu faço outra coisa por causa da natureza. Então eu só posso ser transformado nesta natureza à medida que eu me relaciono profundamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é vital. Se não me engano, é capítulo 1 João 4 e 13, que fala que Ele nos deu o seu Espírito. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então só temos ligação. Lá, se não me engano, Romanos 8 e 9 diz: quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. João está dizendo, sabemos que estamos nele, porque temos o seu Espírito. Então o Espírito é algo que se manifesta, que você sente, porque é uma pessoa. Então nós precisamos entender o trabalhar do Espírito na nossa vida. Nós temos comunicação com Ele. Romanos 8 e 16 diz que Ele testifica, Ele fala ao nosso espírito. Então Ele traz convicção de que Ele está em nós. Se Ele traz convicção que Ele está em nós, a hora que Ele dá linha, você também vai sentir. Quando você olha capítulo 4 de Efésios, versículo 30, ele diz que toda gritaria, blasfêmia, maledicência não se nomeie entre vós. O 30 ele fala, não entristeçais. Logo, essas coisas podem entristecer o Espírito Santo. Então você precisa entender essa posição sua. É Ele que gera em nós desejo para as coisas de Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã, crescer. Cresça na graça e no conhecimento. Alguns estudiosos que falam que o crescer na graça é a experiência pessoal. E o crescer no conhecimento é conhecer a palavra. Oséias fala, antes cresçai no conhecimento. Nós precisamos crescer. Mas na graça é experiência pessoal. O que Deus tem falado ao seu coração? Qual é a experiência que você tem com o Senhor? Nós precisamos estar muito ligados, muito preparados. Esse dia, agora é sexta-feira, já liguei para a Lia, nós fomos visitar lá em Mato Grosso uma pessoa amiga. Antes de eu vir para cá, ele já estava na igreja.
Só para você ter ideia, ele completou agora recentemente, tinha completado 62 anos de casados. O cara, 83 anos, levantou sexta-feira, tomou café, puf, morreu. Esse cara, eu andei com ele, todos os anos eu ia a gente ia para o mato com ele, caçar. Num lugar de muita fartura. Eu estive na casa dele, ele começou a lembrar. Ele falou assim, irmão Eric, você lembra? Ele chama de Wilson, você lembra? Da manifestação, do avivamento que caiu sobre a igreja aqui, nos anos 60, ele fala, eu lembro. Você lembra daquele que Deus fez com fulano assim? Então, ele estava entrando na igreja e havia, através da oração, um avivamento. E ele trabalhou por 53 anos, todo domingo, um culto na cadeia. Teve uns estudos bíblicos lá que levou 40 presos, todos convertidos e membros da igreja. Eles iam saindo da cadeia e esse camarada estava na igreja até hoje, pastor, faleceu. 8 filhos. E aí eu falei com Lia, Lia falou, olha, não sabia. Eu falei, faleceu. Hoje é rede social, né? Os filhos postaram. Aí ela diz, nós temos que estar preparados. Porque você não sabe a hora da chamada. Nós precisamos estar com a vida no altar de Deus, dando expansão ao Espírito. Ontem a Daiane falou no testemunho que Deus tem falado com ela. Ela está no discipulado, ela está tendo algumas experiências que eu falei sobre a pessoa do Espírito. Falei, o Espírito é uma pessoa. Sendo pessoa, ele vai falar. Você tem que estar atenta. A fé é o sentido do Espírito. Você ouve. A fé você vê. E ela tem contado algumas experiências que ontem também contou, que Deus tem falado com ela. O que você vê nisto? É o desenvolvimento. Ela estava aí, na igreja como muitas pessoas, mas sem nunca ter ouvido Deus falar. Falou, começa a perceber, dá tempo ao Senhor, que Ele vai falar ao coração. São crescimento na graça que eu preciso ter. E muitas vezes você está num momento de dificuldade, ora ao Senhor. Você chega na igreja, alguém é usado para dar uma palavra em cima daquilo que você orou, ou usar alguém para falar exatamente, e aí você entende, puxa, Deus é legal. Te respondeu imediato. Então são experiência, crescimento na graça. Ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu peço a Deus e Deus me acorda? E você, como incrédulo de sempre, eu quero tantas horas. Você vai conferir a hora, é exatamente aquela hora. Quantos anos teve essa experiência? Então você se liga e tem uma experiência com Deus que Ele fala ao coração. Outras vezes Ele dá. Você tem como um pressentimento. Só que nós, humanos, achamos que isso é loucura da minha cabeça. O nosso desenvolvimento com Deus, como Espírito, é você dar importância àquilo que você acha que é loucura.
Isso é relação de crescimento. E aí você pede a Deus, mostra o quadro seguinte. Quando Deus usa alguém para trazer revelação do seu coração, você pode saber, Deus não está mostrando tudo. É à medida que você usa a sua boca, crendo que o início da revelação foi de Deus, ele vai despejando. Está entendendo? Nós queremos tudo completo e ficamos receosos da loucura da nossa cabeça. A hora que você abre a boca para entregar, Deus vai. O Espírito Santo, então, crescimento na graça, das orações respondidas, daquilo que você pediu e Deus atendeu. É relação com o Espírito. Nós servimos um Deus vivo. O Espírito fala. Mas eu tenho que convocá-lo para a missão e não entristecer na missão. Para isso eu tenho que continuar estudando, crendo, entendendo, estudando mais sobre a pessoa e assim mesmo, vivendo mais o Evangelho. Como ele é santo, a Bíblia diz que Deus, a essência de Deus, não pode se contaminar com nada que é impuro. Nada. Então, a minha vida tem que dar esta condição para a habitação do Espírito. A distância de Deus do mal é muito grande por causa da santidade. É o reflexo da beleza de Deus, é a pureza de Deus. Então eu tenho que dar condição. Deus não habita em templos feitos de mão, mas habita no coração. E Deus quer coração puro. Quando eu começo a ter experiências com Deus, eu tenho que me aperfeiçoar em santidade. E esse caminhar, irmãos, ele é mais do que ser usado com poder. Porque usado com poder, Deus pode usar até uma pessoa em pecado. Mas caminhar com o Espírito requer santidade. Deus usa. Deus, no capítulo 19 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o cara todo erradinho entrou num arraial de profeta e profetizou também. Mas já tinha caído da graça. No capítulo 15, Deus se afasta definitivamente de Saul. Quando Samuel começa a orar em favor dele, Deus fala: eu já o abandonei. E aí ele se torna possessão do inimigo. A Bíblia diz que o espírito do mal vinha sobre ele. E ele precisava ser acalmado através dos acordes de Davi. Então, mas mesmo assim, ele profetiza. Você precisa entender essas coisas. A gente não entende, sabe? Tem hora que tem coisas na Bíblia que eu não entendo. Como Deus usa, né? A minha questão é a seguinte: será que não... Veja, tem pessoas que se tornam influentes, profeta, pregador, e ele cai da direção e continua fazendo. Mas Deus não manda a palavra dele. Mas a minha questão é a seguinte: não tinha um vaso melhor? Mas Deus se joga fora. Deus, eu creio que Deus fica
dando oportunidade para aquele vaso tomar posição e voltar para ele. Tem pessoas que nunca vão aparecer nada na igreja, mas são fiéis ao Senhor. Está lá no cantinho dele. Você não vê nem entrar nem sair, mas ele está ali fiel ao Senhor. E vem um cara todo pavão. Espalhafatoso. Eu fico olhando assim, tem hora que eu me questiono essas coisas, entendeu? Todo querendo acrescentar E todo errado, e daqui a pouco você vê a coisa acontecendo e fala, meu Deus. É porque é Deus, né? Eu conheço alguém assim. E a igreja, ele está na frente da igreja. Aí eu falo assim, e as pessoas não conhecem, vão à igreja, a congregação enche. Aí quer dizer, eu vou lá julgar, porque quem está agindo é Deus. A salvação, eu fico imaginando que as pessoas que aceitam a Jesus. Aí entra naquilo que aceitam Jesus diz, capítulo 7 de Mateus, se não me engano, versículo 13 ou 21. Senhor, no teu nome, nós pregamos, nós ministramos curas, nós expulsamos demônio. Jesus dá uma palavra tremendamente dura. Eu nunca te conheci. E eu ouvi uma vez ele mesmo falar assim que o pastor vai apresentar as ovelhas a Jesus. Mas se o pastor não tiver ligado certo, as ovelhas vão entrar e o pastor vai ficar. Eu vou dizer, eu sei que a soberania de Deus, mas há algumas coisas que a gente começa. A igreja é de quem? Quem é que conhece o coração? Se Deus conhece o coração de cada um de nós, Ele poderia muitas vezes colocar a gente melhor. Não, eu fico parado. Tem hora que eu fico na minha oração contemplativa. Por que você vê pessoas delapidando a obra? E a coisa acontece e Deus está lá. Mas eu acho que Deus faz isso para que nós fechemos nossa boca e falamos com Ele aqui. Porque às vezes nós falamos e damos semente no Satanás destruir a obra de Deus. Então acho que o Senhor está nos dando isso para nós aprendermos a fechar a boca e mas olha a igreja, olha a estrutura da igreja. Paulo diz que ela é sem ruga, sem defeito, ela é imaculada. Jesus vai casar com uma noiva assim, não adianta, tá? Quem faz esta obra de aperfeiçoamento é o Espírito. E toda a cobrança de Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 fala: ao anjo da igreja diz o Senhor. Então ele que tem que escolher. E ele tem que ver o melhor, porque o resultado dessa igreja pura depende de quem está ministrando. Era que eu fico, meu Deus. E essas pessoas que estão fazendo errado, é como você está falando, você conhece, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa, essa pessoa está servindo de pedra de tropeço para muita gente. Eu vejo lá em casa, quando eu falo com meu marido, eu falo alguma coisa, ele sempre diz assim: você está sendo enganada a vida inteira. Ali dentro tem gente muito pior do que eu. E ele aponta, então ele está servindo, esse que é pior do que ele, está servindo de pedra de tropeço. Quer dizer, quanto mais eu falo, ele ri e diz assim: você é boba, filho. Assim que ele fala, você é muito boa. Então é isso que o pastor está falando. Por que não pega o melhor e bota aí? Porque a escolha não é de Deus, você seria não conhece. fácil até para a gente pregar
Quantas pessoas envergonhando o Evangelho? É. A filha daquela pastora que teve aqui, da Helena Talude, que agora, meu Deus, me doeu quando eu vi que ela é bissexual, toda tatuada, não sei o que. Eu falei, Jesus, dá força a essa mulher dela poder continuar no caminho dela. Eu vi até um depoimento dela essa semana. Sobre a poesia que ela fez. Ela falou, eu ministro a palavra, continuo falando. Sim. Minha filha não quer. Todas as pessoas, um dia eu falei com Ilma, até Ilma passou a viajar com o Celso. Eu falei com ela, você toma cuidado. Tá? Satanás, o seu ministério é com família. Satanás vai lançar. Tá? E é perigoso, porque não fica barato. O ministério que Deus coloca na mão não é barato. Falei com ela, anda, leva Celso para não dar margem. Tá? Então ela está lá para cá, nunca mais. Aí vem aquelas pessoas aqui, aquela Ana, não sei o que veio cantar, também anda com o marido. Exatamente disso, da margem. Dá uma brecha, já vai, não. E Não é, olha, muitas vezes não é brecha, é que ele anda em derredor a todo tempo. Qualquer um que der bobeira em desobediência, ele pode cair. Não vê agora? E serve de atrapalha a gente, de falar do Senhor Jesus. Isso aí. Para outra pessoa, essa pastora lá do Rio de Janeiro, essa Flor Delis, que ela e os filhos mataram o marido, que era pastor. Aí, quando você fala, porque Jesus... separei. Olha, eles só apontam no Senhor. Eu sempre vejo o ataque de Satanás em pessoas com elevado cargo. Porque Satanás não é bobo. Se ele pega um crentinho de lá, cai ele. Mas se ele pega lá em cima, de qualquer maneira ele vai balançar a roseira. Muitas flores vão cair. E até quem não virou flor ainda já vai embora. Então, Satanás ele trabalha incessantemente. Nós temos que ter vigilância. Tá? Eu sempre falo da proteção que nós temos. Acabe foi morto por uma seta despretensiosa que ela cai num lugar que só tinha ali aberto. Era na junção da couraça. Estava meio aberto. A Bíblia diz que ela vem, a flecha cai ali. E o sangue dele vai. E os cachorros comem. Então, se você deixar uma brechinha na sua couraça, você pode ser alvejado. Muitas vezes eu tenho tipo um pressentimento ou visão das setas de Satanás contra o crente. Se a gente tivesse uma visão espiritual, você veria quantas flechas foram lançadas contra você. E a Bíblia diz lá no capítulo 6:16 de Efésios, que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do diabo. Nós não temos esta visão da guerra. Por isso que muitos crentes estão caindo. Porque Satanás agora, a flecha dele é sutil. Está matando o crente dentro da igreja. Crente que chega aqui para mim, pastor, me deu vontade, estou com vontade de morrer. Teve uma pessoa que chegou aqui e achou respaldo bíblico. Deus está mandando me matar. Aquele abriu a Bíblia, né? E aí eu falei, olha,
Fui lá em 1 Samuel, falei, olha, só quem pode tirar a vida é Deus. Deus é o que dá e o que tira. Passado alguns anos, recentemente ela veio aqui, pastor, aquela vontade de morrer passou. Falei, graças a Deus. Então nós temos que entender, nós temos o espírito de vida. Porque se você quiser distorcer a Bíblia, você vai achar tudo. Por isso você tem que ler e entender a Bíblia. A Bíblia não é um versículo isolado, não. A Bíblia é um livro que tem princípios. Deus quer te dar vida, Deus quer te dar força, Deus quer te dar resistência, porque Ele está em nós, na pessoa do Espírito. Na hora que vem um desânimo, Senhor, o negócio está feio, me ajude, me reanime. Deus vai te reanimar, porque você tem um poderoso morando no coração. É essa ligação, é essa intimidade que nós precisamos ter. A nossa estrutura é uma estrutura fraca. Paulo dizia, a hora que eu estou forte, a hora que eu estou fraco, aí que vem a graça. Porque há um momento de debilidade. É como uma saúde. Tem hora que você está um touro de saúde, daqui a pouco vem muitas vezes uma gripe, né? Caiu. Tá? Então, espiritualmente pode vir também. Mas aí você vai ao Espírito e pede ajuda. Porque você tem que entender pela Bíblia, crente desanimado, Deus não gosta. Tende bom ânimo. Vai, se anima. E a força do nosso ânimo é o Senhor. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então eu tenho que me renovar as forças. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, quando Davi chega e a cidade está destruída, a Bíblia diz que ele chora até não haver mais forças. A hora que o povo se levanta, vão acabar com ele. O nosso líder fracassou. A Bíblia diz que ele vai aos pés do Senhor. E lá ele se reanima. Readquire força. Vai atrás do inimigo. E toma tudo de volta. Então eu preciso estar na força do poder de Deus. Porque há oscilação na nossa vida? Há momento que você está bem, há momento que não está. Isso é a nossa natureza. Mas nós temos um forte que nunca perde batalha, que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando você tem essa confiança, presença, Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não promete estar conosco pontualmente, Ele vai estar constantemente. Eu preciso de fé para crer nas verdades da palavra de Deus. E viver por isso, viver pela fé. Deus está comigo. Embora eu me sinta hoje fraco, mas eu sei que tem um forte que está comigo e que vai me reanimar. É a presença do Espírito no homem interior. Se Deus quiser te usar em manifestação do poder, em milagres, é uma bênção. Mas Deus precisa, em cada um de nós, renovar. 2 Coríntios 4:16 diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Eu preciso desse renovo espiritual para viver plenamente o Evangelho. Irmão, sem a ajuda do Espírito, nós não teremos vitórias. Então abrigue, desenvolva a sua relação com o Espírito Santo e deixa Ele te conduzir.
porque Ele é uma pessoa que quer a sua vitória. Amém. Nós fomos chamados para isso. Amém? Amém.